Olá, você sabe o que é embotamento afetivo? Embotamento afetivo, sabe o que é isso? Não, né? Mas já deve ter tido falar aí algum médico, psiquiatra, algum psicólogo. Então toca a vinhetinha e vamos explicar para vocês o que é isso, ok? E aí, vamos lá? Bom, embotamento afetivo, ele é um tipo de comportamento em que o indivíduo, o sujeito, a pessoa apresenta com dificuldades em expressar emoções e sentimentos. Ela apresenta essa dificuldade de se expressar suas emoções, seus comportamentos emocionais, seus sentimentos. E é muito comum em pessoas com esquizofrenia. É muito recorrente esse embotamento afetivo com pessoas com esquizofrenia. Bom, uma pessoa que sofre com esse transtorno de embotamento afetivo também é chamada de indivíduo esquizoide, que nome esquisito até, né? Esquizoide. Mas é um tipo de transtorno de personalidade que um psicólogo diagnóstica, enfim, que tem essa característica também do embotamento afetivo. Mas, para não falar, não quero aqui falar no vídeo sobre as características do embotamento afetivo, tanto no transtorno de personalidade esquizoide, como principalmente ele está lá para quem tem esquizofrenia, mas eu quero falar os outros meios pelos quais você ou qualquer pessoa pode adquirir um sintoma de embotamento afetivo que não seja desses transtornos mentais, desses transtornos mais sérios de psicose, que seja lá a esquizofrenia ou a esquizoide. Eu quero falar de como que você pode adquirir o embotamento afetivo por outras questões. Bom, esse embotamento afetivo ele é uma perda global de emoções que pode ocorrer, inclusive, após eventos que causam muita dor, muito sofrimento emocional ao indivíduo. Isso faz com que ele simplesmente não reaja mais a emoções e sentimentos. Vamos pensar que algumas situações traumáticas sérias que podem mudar esse comportamento afetivo dos sujeitos, causar a ele esse embotamento afetivo, por exemplo, situações traumáticas extremas, muito extremas, mas que para aquele sujeito, para aquele indivíduo, é muito doloroso, muito sofrido. E aí? Bom, vamos lá. Catástrofes. Vamos supor que houve um terremoto, enfim, muitas pessoas morreram, familiares, ele ficou preso alguns dias nos escombros, e ali tudo ele vê aquele sofrimento, cadáveres espalhados pela cidade toda, enfim, todo exemplificando assim casos bem assim extremistas para que você possa entender de uma forma mais didática e entenda como isso pode ocorrer. Ele pode começar a ter um embotamento afetivo, refletir isso na sociedade, que as pessoas, aí ele começa a ver comportamentos muito egoístas, egocêntricos, dispersos das pessoas na sociedade, ele começa a não dar valor para isso, porque a perda emocional e o sofrimento, quase morte dele foi muito grande, ele começa a ter essa manifestação. Calma, que não é com todo mundo que acontece. Um ou outro pode desenvolver isso, depende do seu fortalecimento do seu ego, da sua personalidade, há vários fatores que acabam cometendo um sujeito a isso daí. Assalto. Assalto, esse assalto muito violento também pode dar gatilhos aí, criar situações emocionais que o cara venha a ter um embotamento afetivo. Violências físicas. A violência física. A mulher que tem um marido agressivo, que agride, pode vir a ter embotamento afetivo. Homens também. Brigas de torcida organizada, você vai lá assistir o estádio, aí você vê lá toma aquela surra de sei lá quantas pessoas te surrando, tudo por questões de futebol, e você nem provocou ninguém. Pode ocorrer também um embotamento afetivo. Bom, essas experiências de causa e morte são mais recorrentes para acionar o embotamento afetivo. São as mais, isso de uma forma estatística. Mas essas outras situações que eu comentei também vão trazer esse embotamento afetivo. Porque esse embotamento afetivo ele ocorre quando se está sob intensa
pressão. Esse trauma emocional que vai ensejar o embotamento afetivo é sob enorme pressão. A pessoa está com uma pressão e ali naquele momento, aquela situação, dá uma pressão psicológica de ele não saber solucionar, ele não possui recursos físicos e nem psíquicos para sair daquela situação. Mas aquilo vai causar enorme sofrimento na pessoa e ele não consegue. E aí, lá na frente, o psiquismo vai acontecendo e vai sobrecarregando, vai oprimindo. Outra coisa também que eu queria falar aqui. O embotamento afetivo também pode ser ocasionado por ambientes de trabalho. Pois é, algumas profissões modificam a personalidade do sujeito para ter esse transtorno do embotamento afetivo. E a pessoa vai se sentir culpada, contrariada, enfim. Sabe qual? Quando a pessoa tem a síndrome de burnout, aqui no meu canal do YouTube já tem alguns vídeos falando sobre a síndrome de burnout, a pessoa acaba tendo embotamento afetivo. Normalmente quem está sofrendo de síndrome de burnout, também vão surgir nela sintomas de embotamento afetivo. Olha que complicado. Um ambiente de trabalho muito opressor, muito humilhante, muito penoso para o sujeito, ou de extrema responsabilidade. Juízes muito sérios com seu compromisso, enfim, várias profissões aí que causam burnout, que também provocam embotamento afetivo. E aí? Então vamos falar um pouquinho sobre algumas características dos sintomas, para que você de repente tem um amigo, um sujeito aí que está tendo isso aí, né? E aí você pega e assiste esse vídeo aqui, tem solução, sempre tem solução. E a hipnose clínica sempre é um recurso mais rápido para você. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora dos sintomas. Dos sintomas do embotamento afetivo. Bom, tá preparado? Vamos desenhar um pouquinho aqui para vocês, para você tentar entender aí, de repente tá com um familiar tão presente na sua vida, sofrendo de embotamento afetivo. Bom, alguns comportamentos, eles são sintomáticos. Esses sintomas de quem apresenta embotamento afetivo, ele é muito perceptível para quem tem essa audição qualificada para entender isso. Bom, vamos pensar aqui, a dificuldade dele se expressar, de se relacionar com uma pessoa, de sentir emoções. Você já escutou aquela música do rock nacional, da banda Titãs? Tem aquela música lá, Insensível. Insensível. Procura no YouTube aqui, a música Insensível do Titãs. Ela desenha bem, ela caracteriza bem as questões sintomáticas de quem está sofrendo aí de embotamento afetivo, hein? Parece que é uma historinha de quem estava sofrendo isso e o parceiro estava chamando ele de insensível. É bem isso. Às vezes a pessoa fala que você é insensível, você não tem apego por nada, por ninguém. Olha aí, é sintomático. Tem que observar se de repente a pessoa não está sofrendo de embotamento afetivo e está achando que ele só é insensível. Não, ele tá podendo aí, tá desenvolvendo aí uma psicopatologia. Bom, vamos falar então um pouquinho melhor aí, que sintomas assim recorrentes na sua maioria das fases e tal. Expressões não verbais do embotamento afetivo. Bom, a sua postura e expressão facial, elas não condizem com a interação social. Vamos dizer, elas são, por vezes, não são adequadas, elas são inadequadas ao momento da circunstância, com oscilação ou ausência de expressão. Vamos pensar agora. Tá assistindo um jogo de futebol, o time dele, que ele sempre torceu na vida dele, tá ganhando. Ele, tá ganhando. Sei lá, mais ou menos assim, né? Também não sou tão ator e artista assim. Enfim, ele vai ver o filho dele na escola dançar festa junina. Ai, que legal. Ai, como ele tá dançando bonito. Sabe? É um momento onde os seus familiares estão vivenciando uma experiência bacana, feliz, e ele lá sem expressão nenhuma. Totalmente diferente. Aí a pessoa vai falar, insensível. Não, ele pode estar sofrendo do embotamento afetivo. Tenha humanidade no seu coração e não fica aí rotulando e criticando o sujeito, não. Ele está podendo sofrer aí. Bom, indiferenças e anestesia afetiva. Sincera, isso aí, anestesia afetiva. Ela leva a pessoa a não expressar qualquer sentimento. Ela está anestesiada. Ela não expressa qualquer sentimento.
ela se torna incapaz de sentir. Isso é um sintoma muito sério. Ela se torna incapaz. Por isso que é muito recorrente na esquizofrenia. Porque como ele tem uma cisão da realidade, então o sentimento também não entra na realidade dele. Ela não se torna abalada pelas circunstâncias, que seja boa ou ruim. É estática, anestesiada afetivamente. Bom, o embotamento afetivo também ocorre em depressões muito severas. Se a pessoa está com depressão, ela começa a sofrer de embotamento afetivo juntamente com isso, o suicídio está próximo. Temos que tomar cuidado e observar isso, hein? É tão indesejável na depressão severa, quando ela está com embotamento, é tão indesejável a convivência com os outros. Ela se isola afetivamente ao extremo das relações sociais. Já na depressão severa, o embotamento afetivo se caracteriza isso. Ela se isola tudo. Nem o cachorrinho de estimação dela vai querer ficar perto. Ou qualquer outro pet aí. Não quer, ela vai esquecer. Ela quer que morra todo mundo. É complicado, hein? Depois volta a ver aquela musiquinha do Titãs lá, Insensível, pra você entender um pouquinho aí. Bom, quando tá na depressão severa e o embotamento afetivo tá junto, tá andando ali, ó, pareadinho, ela vai ter perda total do interesse de vida. Olha como é sério isso, hein? Se você tem um amigo, um familiar, alguém próximo de você, tem um ouvido, tem uma humanidade de observar e vai com os dedinhos assim, chega para essa pessoa, procura auxílio de quem é mais qualificado para te ajudar. Bom, sintomas físicos, quais são? E aí, Leandro, me ajuda, me dá aí, acho que eu tô com alguém aí que eu conheço. A pessoa pode ter tremores, respiração ofegante, quando fala, mas tá sempre cansado, mas tá sentada 10 horas lá e tá falando que nem cansado. Por quê? Porque emocionalmente tá somatizando tudo ali. Suor intenso, sei lá, onde ela tem mais glândulas sudoríparas, ela vai transpirar muito, testa, costa, mão, axilas, enfim. Muitas palpitações no coração, vai sentir. Isso tudo está relacionado à ansiedade de se relacionar afetivamente com alguém. Ela não quer se relacionar, ela não quer se expor, não quer aparecer diante de ninguém. Então, esses sintomas físicos aparecem, eles surgem. E aí? Tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Na hipnose clínica, com os recursos terapêuticos da hipnose clínica, facilmente nós podemos ajudar a pessoa a sair desse estado emocional. Se ela entrou nesse estado emocional, ela pode sair desse estado emocional. E a hipnose clínica é um recurso terapêutico psicológico do próprio sujeito, onde nós vamos potencializar os recursos já existentes para que ela saia desse estado emocional tão difícil e que faz ele se isolar socialmente. É isso que eu queria dizer para vocês hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e tudo mais que você já sabe que tem que fazer aí. Obrigado por me assistir. Assim você me motiva ainda mais a falar sobre vários assuntos onde a hipnose clínica pode ajudar. E ajudar, de repente, quem é hipnoterapeuta tem uma audição qualificada, uma escuta qualificada para entender melhor os sintomas do seu cliente. Obrigado. Até breve.